A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem e vamos para mais um devocional para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa nos permitir entrar na Tua presença e te agradecemos, Pai, pelo livre acesso às Escrituras, à Tua palavra. Nos ensina, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a saber neste dia, aprender contigo. Guardar a Tua palavra, nos dá o discernimento do Teu Espírito, nos dá o crescimento espiritual, através desse devocional, Pai, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos, ó Pai, pelo livre acesso às Escrituras e agradecemos porque o Senhor falará poderosamente conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Hoje o título do devocional é Haja com Coragem. Se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. E diz a palavra do Senhor: Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Deus não cumpre as promessas em nossa vida de acordo com os nossos méritos, mas de acordo com a nossa fé. A fé exercitada, a fé assumida. Você tem uma fé grande em Deus. Tem atravessado desertos e mantido a sua fé. Tem sido jogado na cova dos leões e mantido a sua fé. Tem sido jogada na fornalha 7 vezes mais quente, mas tem mantido a sua fé. Você tem tido fé para suportar os trancos da vida, as injustiças, as perseguições, as tribulações. Mas, no que diz respeito às conquistas dos sonhos que você gostaria que fossem materializados em sua vida, sua fé não tem tido forças para alcançar? Por quê? O fato é que nem sempre temos coragem de colocar a fé em evidência. Precisamos ter coragem para executar a vontade de Deus. Precisamos ter coragem para realizar aquilo que Deus não vai fazer por nós, pois somos nós mesmos que temos que fazer. Deus não entregou a terra prometida de mão beijada. Ele disse a Josué que estaria com ele. Disse que Josué faria o povo entrar na terra prometida. No entanto, Josué precisava ter coragem e lutar por aquilo que Deus havia prometido. Ele dá a promessa, mas tomar posse dessa promessa exige atitude. É assim que funciona a fé. Quando Ele nos dá a fé, espera que nós venhamos tomar atitude de coragem para que aquela fé venha a ser materializada. Então, diante da atitude de coragem, aquela promessa se materializa na vida da pessoa que crê. O conselho é: tome atitude de coragem para que a fé seja materializada. E é uma grande verdade. O Senhor diz que nós temos que ser fortes e corajosos, termos bom ânimo. E o que depende dele, ele fará. Mas o que depende de nós, nós temos que fazer. Então, a gente tem fé, muitas das vezes, para suportar grandes coisas. Mas na hora de exercer a fé para conquistar algo, talvez, muitas das vezes, nós ficamos paralisados. Então, nós temos que tomar as atitudes. Nós temos que ser corajosos. Nós temos que fazer a fé materializar, não só para a gente suportar as guerras e as lutas, mas também para a gente conquistar a nossa terra prometida, um sonho, um desejo que muitas das vezes não vai anular nossa fé ou vai fazer nos afastar do Senhor. Mas há grandes sonhos, há terras prometidas colocadas no nosso coração. Há sonhos que nós precisamos colocar a nossa ação em prática para realizar. Porque o que faz parte do Senhor e segundo a vontade dele, Ele nos dará. E nós temos que pedir sempre ao Senhor para nos conduzir ao que nós estamos pedindo, para entrar em concordância com o que Ele vai nos dar. Vamos ler a palavra de Deus, então, no livro de Josué, capítulo 1. O título é Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés.
desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, que grandeza da palavra do Senhor. Aqui o Senhor foi muito firme, muito objetivo e muito claro com Josué. Assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. E o Senhor faz promessas para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Então, tinha promessa e tinha as condições da promessa. Porque cada promessa está condicionada a uma ação, a um movimento, a uma obediência, a uma renúncia. Então, o Senhor foi muito claro com ele. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Só que para isso tinha o quê? Esse é o versículo 5. No versículo 6 estava: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar. Então ele tinha condições, ele tinha que se esforçar, ele tinha que obedecer, ele tinha que ter bom ânimo. E às vezes, irmãos, não é fácil ter bom ânimo no meio das situações que estamos passando, do caminho que nós vamos prosseguir até receber a terra prometida. Tem um caminho, tem um processo a ser suportado, tem um caminho para ser conquistado, conduzido. Então o Senhor falou para ele, a condição é que ele tinha que se esforçar. Não era uma palavra de emoção, nem uma palavra de levantar o ânimo dele assim de qualquer jeito, uma palavra vazia que não ia sustentar. Ele deu uma condição: onde você pisar que eu tenha dado, vocês vão conquistar. Nenhum se susterá diante de ti, mas para isso você tem que se esforçar e ter bom ânimo, para teres o cuidado para fazer conforme a lei e o meu servo Moisés, que o meu servo Moisés ordenou. Então, todo o versículo 6, 7 mostra as condições para que ele pudesse continuar sendo abençoado. Porque o Senhor não desvia da palavra dele, o Senhor não mente, o Senhor não fala uma coisa e não faz depois. E deu as condições, que é a lei e a palavra, e tudo que ele fez com Moisés, ele não podia se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Porque esse caminho, essa trilha, a lei, tudo que foi ordenado, tudo que foi mandado, tudo que foi aconselhado, era o que ia conduzir aonde Josué fosse andar. E o versículo 8 fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Esse conselho aqui, essa ordem, essa palavra do Senhor para Moisés, ela também serve para nós no dia de hoje. Nós temos o livro, nós temos as escrituras, nós temos a palavra de Deus. E ela é o nosso norte, ela é o nosso caminho, ela é o nosso manual de conduta, ela é o nosso manual de comportamento, ela é o nosso manual de vida.
E nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda e temos que fazer conforme tudo que está escrito. É difícil? Sim, é. É um combate diário, é uma guerra diária dentro de nós. As nossas emoções, a nossa carne que quer prevalecer, que quer superar o nosso espírito, a nossa carne que quer matar muitas das vezes com as emoções da nossa alma, mas nós temos que continuar prosseguindo, perseverando, aprendendo, buscando a palavra, lendo, entendendo, não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E ainda volta de novo a falar no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante. Então, ele tem que se esforçar, ele tem que ter bom ânimo, e com as coisas que iam acontecer, ele não poderia se espantar, ele não poderia, como é que eu vou dizer? Ele não podia temer, ele não podia se espantar, porque haveriam coisas que pareciam impossíveis de acontecer, mas ele já tinha visto, ele caminhava com Moisés, ele era observador, ele estava ali como segundo de Moisés, ele prestou atenção em tudo que o Senhor tinha feito. E o Senhor fala no versículo 6 uma vez, e no versículo 7 outra vez, e no versículo 9 outra vez, e esforça-te, tem bom ânimo. No versículo 6 ele fala, esforça-te, tem bom ânimo. No versículo 7 ele fala, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Isso, gente, é uma palavra para nós, irmãos. E no 9 ele fala de novo, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. É uma palavra de ordem para a nossa vida nesse dia de hoje. Não é só para Moisés, não é só para Josué, não é só para Davi, não é só para Paulo, não é só para Pedro, não. É para nós. Nós somos os escritores da nossa história nesse século, nesse tempo, neste dia. O Senhor está falando conosco, irmãos. Esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Eu sei que as batalhas estão difíceis. São covas de leões, são desertos, são fornalhas, são tempestades. Mas o Senhor é conosco, então nós temos que nos esforçar, continuar caminhando, perseverando, buscando, confiando, orando, entregando. Porque nós vamos vencer. Josué conquistou a terra prometida. Nós também vamos conquistar. Aqueles que obedecerem ao Senhor, aqueles que estiverem guardando a palavra do Senhor, não se desviando para a direita nem para a esquerda, obedecendo ao que o Senhor tem nos ordenado, obedecendo ao que Cristo deixou para nós, esses vão ver a terra prometida. E a terra prometida não é somente a salvação e a vida eterna, a imortalidade, não. É a conquista dos teus sonhos. É uma cura. É uma restauração na sua casa. É uma restauração do seu casamento. É uma situação na sua vida financeira que está parada, que está desértica. Parece que jogaram você na fornalha. E isso, irmãos, eu estou falando porque eu também estou passando. Quando eu olho para o cenário, não tem jeito. Quando eu olho para o cenário, é uma fornalha. Quando eu olho para o cenário, é uma cova dos leões. Mas se os grandes e pequenos nomes da Bíblia venceram, nós também vamos vencer. A palavra de ânimo do Senhor não é a palavra de ânimo de frases soltas, de frases de emoção, de frases que não tem o tutano, que não tem o fortalecimento. Não, quando o Senhor fala para nós, esforça-te, tem bom ânimo, é porque essa é a condição para que a gente veja as promessas se cumprirem na nossa vida. É obedecendo, é nos esforçando. O que cabe a nós vamos fazer. O que cabe ao Senhor, Ele fará. Nós às vezes não fazemos, mas o Senhor faz. Então as nossas promessas, as condições estão propostas para nós nesse dia. Não recebemos porque merecemos, recebemos porque exercitamos a nossa fé com coragem. Então, irmãos, eu não sei quais são os problemas que vocês estão passando, mas eu sei também que eu estou passando. E essa palavra não foi só de ânimo, não. Essa palavra foi uma ordem, uma palavra de ordem, para que eu venha agir com coragem,
para que eu venha fazer a minha parte, para que eu venha buscar mais ao Senhor, para que eu venha ter um cuidado de obedecer o que está nas Escrituras, porque o final do versículo 9 diz: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu creio, irmãos, receba essa palavra, que o Senhor é conosco, para onde nós formos, Ele estará conosco. E eu creio, irmãos, eu não sei qual é a sua terra prometida, mas eu quero dizer que a nossa terra prometida será conquistada. E eu creio, mas vamos nos esforçar. Vamos agir com fé, com coragem. Vamos tomar posse, lutar, avançar, sermos fortes, corajosos. E deixa que os julgamentos só pertencem ao Senhor. Busque tomar as atitudes. Vamos materializar a nossa fé para conquistar os grandes sonhos. Eu não sei quais são os seus, mas eu sei qual é o meu. E essa palavra de hoje não foi de animação, foi de encorajamento, de posicionamento, de fortalecimento, para que nós venhamos a ver o agir do Senhor e conquistarmos as nossas bênçãos, a nossa terra prometida. Nós temos que nos esforçar, irmãos. O combate ele é diário, irmãos. E os nossos inimigos não só são os inimigos que nós vemos, não só os inimigos espirituais, mas o inimigo dentro de nós, que é a nossa, muitas das vezes, ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo, a nossa angústia. Nós temos que renovar a nossa fé, nós temos que nos esforçar, sim, para tomar posse das bênçãos prometidas. Nós temos a nossa maior bênção prometida para nós, que é a nossa vida eterna, a imortalidade. Mas também temos que ter fé para agir, para caminhar. Nós temos que colocar a nossa fé em ação, fazer a nossa fé ter atitude, fazer a nossa fé movimentar, para que nós venhamos a receber as promessas do Senhor. Essa é uma ordem do Senhor para nós, para termos coragem, nos esforçar, ter bom ânimo, partir para cima. E é o que eu desejo a todos nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada por tudo que o Senhor já preparou para este dia. Pai, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos verdadeiramente, te pedindo que seja feita a Sua vontade sobre a nossa vida, não nos deixe cair em tentação, e que nós possamos viver uma vida correta diante de Ti, de esforço, de coragem, de luta, de movimento. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.